Prosseguindo, eles entram ali no prédio e tem uma senhorinha passando, vizinha deles. Agora vamos ler a fala da senhorinha. Ara, kawaii ojo-san ne. Konnichiwa. Ara, esse ara, eu gosto de comparar ele com. Olha só, olha, mas olha só. Kawaii ojo-san. Kawaii, fofinho, bonita, pode ser também, né? O kawaii não necessariamente é o fofinho de, sabe? Que fofinha. Eles usam também pra elogiar, pra falar que uma menina é bonita, por exemplo, eles usam muito o kawaii, mas não necessariamente é nessa nuance de, ai, que fofinha. Pode ser bonita, bonito também. Kawaii ojo-san. Ojo-san, nesse caso aqui eu adaptaria como uma mocinha. Tá falando de um jeito, tá se referindo à filha dele de um jeito respeitoso. Então, nossa, que mocinha fofa, que mocinha bonita, né? Konnichiwa, olá, boa tarde. E aqui a resposta do pai. Kyou koshite kita foja desu. Kyou koshite kita. Kyou é de hoje. Esse aqui, kosu, talvez você conheça já hikosu, hikoshimasu, de mudar, mas em contextos um pouco mais formais, ao invés de hikosu, pode aparecer nessa forma, kosu, mas é no sentido de mudança também, só vai mudar um pouco mais o nível de formalidade nesse caso. Tekita vai mostrar a direção da ação. A gente até viu em algumas aulas de análise também, mas direção no sentido de a gente veio para cá, nesse caso você pode pensar assim. Então mudamos para cá, viemos de mudança para cá. Kyou koshite kita, mudamos hoje, viemos de mudança hoje, e ele complementou com foja, que é o sobrenome deles. Então somos os foja, os forgers, acho que né, traduziram assim mesmo, né? Não sei se falaram forgers no dublado, acho que forgers mesmo, né? Foja des afirmando algo. Somos os Foja que e acabamos de mudar hoje, viemos de mudança para cá hoje. E essa parte aqui que eu tinha falado para vocês que eu dei risada lendo, porque ela fala, ele se apresenta, né? Ele tá tirando o chapéu e daí a Anya, ela fala o seguinte: Zutto mae kara chichi no kodomo no Anya desu. Então eu sou a filha do meu pai desde sempre, e meu nome é Anya. Eu sempre fui filha do meu pai mesmo, eu sou a Anya. Esse é o jeito que ela se apresenta, porque ele tinha falado antes pra ela, né? Viu? Para as outras pessoas você não fala que eu te adotei, eu quero que você continue agindo como se você fosse minha filha desde sempre. Por isso que ela chega falando isso daí, né? Ah, tá bom, eu sou a filha dele desde sempre. Zutto mae kara. Esse zutto mae kara dá pra você pensar que é desde muito tempo atrás. Zutto mae kara. Então, desde sempre, desde muito tempo atrás, até vou deixar aqui também, desde muito tempo atrás, zutto mae kara, chichi no kodomo. Kodomo, criança ou filha, filho, filha. Só que a partícula no tá linkando as duas partes. Chichi no kodomo, a filha do pai, a filha do meu pai, no kodomo, e o no, mais uma vez, linkando com Anya, que é o nome dela, né? Então, sou a Anya, que é filha do meu pai, sou a Anya, filha do meu pai, desde sempre. Desse no final, afirmando, falando que é alguma coisa. Sou Anya, a filha do meu pai, desde sempre. E eu coloquei mais dois exemplos com zutto mae kara, para vocês guardarem aí nessa ideia de há muito tempo atrás, desde sempre, desde muito tempo atrás. Zutto mae kara shiteta. Quando você quiser meter o louco, isso aí eu já sabia faz tempo. Shiteru é tipo eu sei, ou eu conheço, dependendo do contexto. Agora, zutto mae kara shiteta. Eu já sabia disso há muito tempo. Já estava ligado faz tempo. この映画をずっと前から見たかった.
Aqui nós temos um verbo na forma tai, só que no passado. Forma tai pode expressar o seu desejo, a vontade de fazer determinada ação. Então, mimas significa ver. Só que se eu falo mitai, eu quero ver, querer ver. Mas o mitai, vamos escrever aqui embaixo? Mais fácil. Mimas, ver. Mitai, quero ver, querer ver. Só que se eu colocar esse cara no passado, mitakatta. Mitakatta. Queria ver. Beleza? Queria ver. Mitakatta. Só que zutto mae kara. Já faz muito tempo, desde muito tempo atrás, eu queria ver. E daí eu estou indicando com a partícula o que eu queria ver, que é kono eiga, este filme. Eiga, filme, kono eiga, este filme. Kono eiga o zutto mae kara mitakatta. Queria assistir esse filme já faz muito tempo, já há muito tempo atrás. E aqui ela tinha usado na ideia de eu já sou a filha do meu pai desde sempre. E a senhorinha reage com hã? Né? Hã? Hã? Como assim? E ele pensa daí. Iran koto iuna. Iran koto iuna. Esse Iran é uma variação um pouco mais formal de iranai. Iranai pode ser um não precisa. Então, iranai koto, algo que não precisa, algo desnecessário, bobagem. Iuna. I é falar. Só que quando a gente tem o verbo na forma de dicionário, mais na pode expressar essa ideia de não fazer aquela ação. Ir, falar. Ina, não fale. Então eu posso usar com qualquer verbo. Põe o verbo na forma de dicionário, mas o na, eu estou falando para não fazer aquela ação. Ina, não fale. Iran koto ina, não fale coisas desnecessárias, não fale bobagens, ele pensando ali, né? Hora, heia ni hairou na. Aqui tem outro sentido, né? O na, nesse caso, é mais um jeito de falar. Mas aqui também o verbo não está na forma de dicionário padrão, né? Hairo, vamos entrar. Haira, entrar. Então, hairo. Aqui tem mais uma nuance de vamos entrar. Está indicando com ni, onde que vai entrar, que é heia, no quarto. Heia ni hairo na. Viu? Vamos entrar no quarto. Vamos entrar no quarto, hã? Esse na no final é tipo esse an que eu falei. E hora é mais um jeito de chamar a atenção, quando você quer chamar a atenção de alguém no sentido de chamar a atenção para prestar atenção no que você está falando. Por exemplo, em português, quando a gente fala, oh, olha, hora, olha só. Ou um viu, até nesse caso, hora, heia hairo na. Viu? Vamos entrar, hein? Vamos entrar, hein? Hora, heia hairo na. Bora, vamos entrar no quarto, ó. Anyanchi. Anyanchi. Esse anchi é um no uchi, só que sendo falado de forma mais rápida, mais encurtada um pouco. Anyan no uchi, anyanchi. Beleza? Então é a casa da Anya. No caso, a minha casa. No caso, a minha casa. Muitas vezes, em japonês, tem personagens, até no cotidiano também pode aparecer, tem casos de pessoas que, ao invés de usar a palavra watashi, por exemplo, que significa eu, né? Watashi, ore. Tem pessoas, personagens, que usam o próprio nome. No caso de crianças, por exemplo, é mais comum, né, que soa mais fofinho até. Mas eu tenho uma leve raiva, eu diria para vocês, confessionário Nink aqui. Já que eu citei já Terrace House na aula de hoje, tem algumas meninas, às vezes, no Terrace House, que para soar mais fofinho, para ficar com a fala mais fofinha, ao invés de falar watashi wa, elas usam o próprio nome, mais wa. É como se eu estivesse falando, Rodrigo wa Brasileirin desu. O Rodrigo é brasileiro, só que Rodrigo eu estou me referindo à minha própria pessoa.
Então, eu, ao invés de falar watashi wa Brasilejin, é como se eu falasse Rodrigo wa Brasilejin. Fica mais fofinho, soa mais fofinho. E às vezes, quando eu vejo meninas adultas, né, garotas adultas falando isso, eu fico com uma leve raiva. Eu acho levemente irritante. Mas tudo bem, é só um confessionário link. E às vezes no Terrace House acontece isso. Aparecem algumas meninas que falam desse jeito, né? Eu acho meio nada a ver. Mas enfim. A Nyanchi, a Nya, ela fala desse jeito, mas ela é criancinha, né? Ela é menininha, então é um jeito fofo de falar. É a casa da Anya, ou seja, é a minha casa? Soda. Isso aí. Isso mesmo. É isso mesmo. Sodes. Soda. Concordando com algo. E daí ela vê uma TV, né? Terebi. Aqui em cima, ó. Terebi. Nossa, uma TV. E o pai responde: Izo tsuketemo. Essa estrutura aqui eu até deixei separado esse slide para explicar para vocês que o temo i, verbo na forma temo i, ele pode ser usado para pedir permissão para algo, por exemplo, né? Pode ser usado para pedir permissão. Então, se eu falo, por exemplo, mitemo ii, mitemo ii, mitemo ii, eu estou perguntando, pode ver? Por quê? Porque nós temos o verbo mirar, que significa ver, coloquei ele na forma T e estou usando essa estrutura. Temo ii, pedindo permissão, perguntando se pode fazer alguma coisa. Mitemo ii, se eu quisesse falar de um jeito mais polido, poderia colocar um desu ka aqui no final. Mitemo ii desu ka? Posso ver? Pode ver? É nesse sentido. E daí, para dar essa permissão, para conceder a permissão, no cotidiano é muito comum eles responderem simplesmente com i ou io, io, tipo, tá de boa, pode sim, io, ou i desu yo, um pouco mais polido daí, né? I desu yo, o yo dando uma ênfase, io, i desu yo. Então, o que aconteceu aqui nesse trecho foi que ele usou essa estrutura, só que invertendo um pouco a ordem, né? O normal, digamos assim, seria o tsuketemo ii. Esse tsukete vem de tsukeru no sentido de ligar, terebi o tsukeru, ligar a TV, né? Terebi o tsukeru, ligar a TV. Então, terebi o tsuketemo ii, se eu estivesse perguntando, tsuketemo ii, terebi o tsuketemo ii, pode ligar a TV? Io, ou nesse caso aqui, ele já está dando a permissão desde o início, sem ela nem ter perguntado, né? Então, tsuketemo ii, tsuketemo ii, zo, esse zo parece que dá uma intensidade, como o yo, mas aqui é até um jeito mais masculino e informal de falar. Tsuketemo ii, tsuketemo ii zo, só que ele mandou o i primeiro, izo, e daí ele complementa, tsuketemo, mas é no sentido de pode ligar a TV. Ok, daí agora esse trecho aqui, né? Lemos o terebi izo tsuketemo. Parte de cima, agora aqui embaixo. Bouken anime. Spy Dai Sensou. Aqui a voz da TV, no caso. Bouken é aventura. Bouken anime. Anime de aventura. Bouken anime. Anime é aventura. Spy Dai Sensou. Spy de espião, né? Spy do inglês. Spy Dai Sensou. Sensou, guerra. Dai Sensou, a grande guerra. Então, a grande guerra espiã. A grande guerra dos espiões. Acho que faltou essa parte aqui, né? Deixa eu ver se eu coloquei em outro lugar. Deixa eu ver se tá nas minhas anotações aqui. Esqueci de colocar um pedaço. Bom, escrevo agora também. Ela falou: Anya koreski. Anya koreski. Deixa eu duplicar aqui.
Nossa, não coloquei? Tinha certeza que eu tinha escrito. Acho que não. Tudo bem. Vamos lá. Então. Anya koreski. Aqui também, ao invés de usar watashi, ela tá usando o próprio nome dela, mas no sentido de eu. Então, Anya koreski. A Anya gosta disto, mas eu gosto disso. Aquela vibe de fofinho que eu tinha falado pra vocês. Anya koreski. E daí o pai pensa, né? Yore ni yotte. Yore ni yotte. É tipo um, nossa, justo esse? Tinha que ser esse? Então, gostei disto. Isto. Gostei deste, gostei disso. Daí o pai, justo esse? Nossa, tinha que ser esse. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.